Bom dia, queridos participantes, espectadores, colaboradores, queridos amigos dessa casa, que nos acompanharam durante esse tempo na forma remota, online. Vou confessar que hoje estou nervosa, porque é o meu primeiro dia presencial, depois desse momento que vivemos, que foi muito transformador. Foram momentos de mudança, de revolução, que esse é o tema do dia, da nossa manhã, porque realmente, apesar de estar há pouco mais de 10 anos como oportunidade de ser oradora, via nosso querido Dejair, que nos incentivou ao estudo, nos inspirou. Obrigada, Dejair. Foi realmente algo transformador na minha vida, porque quando a gente se propõe a ser orador, a gente se propõe também a estudar. Se propõe também a ser vidraça. Porque todas as vezes que a gente se propõe a algum trabalho, qualquer trabalho, a gente se propõe a ser vidraça. E precisamos realmente fazer com amor, para que ele seja positivo e transcenda simplesmente as observações que não são tão positivas. E com bastante emoção eu presencio a oração do seu Ricardo, presencio esse vídeo aqui que nós tivemos antes da nossa palestra, falando sobre todas as atividades da casa. Quanta emoção isso tem a ver com o amor, que é o que hoje estaremos aqui em pauta. Porque cada uma dessas atividades vinha impregnada de tanto amor, e sabemos que tanto Kardec, quanto há poucos dias assisti uma palestra do Haroldo, de alguns anos, dizendo sobre a caridade ser a expressão do amor verdadeiro, né? Então, em cada ato caridoso, em cada ato de amor, acontece uma transformação. E eu vivenciei isso, assim como tantos de nós, que muitas vezes as nossas ações amorosas, nossas ações caridosas, elas não são bem interpretadas. Então, falar de amor, o que aparentemente é bem fácil, intuitivo até, não é assim tão simples. Porque quando a gente fala de amor, a gente pensa em algo utópico ou carnal, material. Será que já paramos para pensar nisso? Assim, quando a gente ouve a palavra amor, dificilmente conseguimos entender a profundidade do amor que Jesus deixou para nós quando ele passou por aqui. Então, quando falamos de amor, não é tão simples assim, né? Para sair dessa utopia que o amor traz para a gente, para sairmos dessa ideia utópica de amor, porque estamos entre o amor material e o amor de sentimento. É muito difícil, a gente ouve às vezes as pessoas dizendo: faça sem esperar nada em troca. E realmente é bastante complicado no momento que nós vivemos. É bastante complicado no mundo que nós estamos fazer sem esperar nada em troca. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando isso e pensamos: isso é utópico. E mesmo assim, sem perceber, continuamos fazendo para aqueles que não reconhecem o que nós estamos fazendo. Então, nós nos deparamos com Na verdade, nós nos deparamos com uma situação que não percebemos. Porque, ao mesmo tempo que nos indignamos e dizemos, não,
Como assim eu não vou esperar nada em troca? Eu vou esperar, eu acabo esperando. Precisa ter consideração, precisa ter retorno. Mas, ao mesmo tempo, continuamos fazendo. E não estou dizendo nem de todas as atividades que nós temos aí, que a nossa casa proporciona, sempre proporcionou, e tantas outras. Mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com os nossos colegas de trabalho mesmo. Então, o amor é o que nos move. O amor é aquela vozinha do bem, dizendo, faz. Não importa que ninguém vai reconhecer. Porque no primeiro momento a gente, como estamos aqui num plano de provas e expiações, pensamos em, ai, nossa, não vai ser reconhecido, ou alguém vai falar, mas façamos. Continuemos acreditando que Ele é transformador e que Ele é a única revolução. Jesus nos trouxe isso. Ele é a única revolução. Mesmo que nós, em grande parte das vezes, nos decepcionemos, em grande parte das vezes, não alcancemos os nossos objetivos, em grande parte das vezes, também estejamos um pouco confusos com as atitudes, porque às vezes aparentam ser de amor, mas são de egoísmo, ego, orgulho. Então, nós precisamos realmente, a todo momento, nos avaliarmos e percebermos se as nossas reações realmente são amorosas. É lógico que, para que essas reações e ações sejam amorosas, gente, é um treino diário. É um treino constante. Nós precisamos criar estratégias, acreditem nisso, para amar. Estratégias para não nos perdermos. Estratégias para não fazermos tudo aquilo que a gente pensou de bom para outra pessoa, se transformar numa situação constrangedora, numa situação de cobrança, numa situação de exigência. E isso é com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro, companheira, com o nosso colega de trabalho, com o nosso filho, com todo mundo, com o nosso companheiro de trabalho na casa espírita. Porque não vamos pensar que chegando aqui, temos trabalhadores assíduos na casa, que somos, e queremos fazer o nosso melhor sempre, que estamos já no patamar de evolução, qual não precisamos mais desse treino mental. E esse treino, na verdade, é o vigiai e orai. É claro que nada do que eu planejei para a palestra de hoje eu estou falando. Mas eu planejei. Mas eu estudei. Mas eu trouxe trechos que eu pretendo citar. Mas quando estamos aqui, nós, cientes de que somos mensageiros da verdade, mensageiros do que Jesus trouxe para nós nessa passagem, o que fizemos desses tempos de pandemia? O que fizemos em nós mesmos desse tempo de pandemia? Porque quando a gente fala em amor, em utopia, né? Nossa, eu não consigo colocar isso em prática, não adianta. Nós tivemos muitas e muitas oportunidades de amar. Nós tivemos a oportunidade de amar aquele companheiro que estava dentro de casa e não estava fácil, no home office. Nós tivemos a oportunidade de amar o nosso filho, que ficou mais em casa, e a gente começou a perceber que a forma que ele estudava, que ele estava na escola prestando atenção, não era a que eu achava que ele fazia realmente. Nós tivemos a oportunidade de amar, auxiliando materialmente tantos irmãos nossos que não tinham nem o que comer. Nós tivemos oportunidade de enxergar que isso extrapola um assistencialismo, porque nesse momento a gente começou a enxergar que não era assistencialismo, que realmente muitas pessoas tinham perdido o emprego,
Tinham perdido a oportunidade de continuidade. E a gente sempre acaba generalizando, né? As pessoas se aproveitam, as pessoas pedem uma cesta básica aqui, pedem a outra no outro centro. Não importa. Nós que estivemos aí na campanha Alta de Souza, sabemos que o trabalho, a oportunidade do trabalho que tanto nos engrandece, nos engrandeceu ali com várias situações vivenciadas, era muito mais importante, transcendia aquela cesta básica. Transcenderá. Porque o trabalho que nós temos, ele nos transforma. E esse trabalho de amor, mesmo que por muitas vezes ele tenha ocasionado chateações, porque quantas vezes não batíamos na casa e a pessoa falava: eu já dou em outro lugar, eu não quero ouvir nada. E espiritismo, Deus me livre. Quantas vezes, né? E nada disso nos deixava enfraquecido. Na hora a gente fica chateado, mas essa continuidade do trabalho é esse amor que fica ali em nós. Não tem problema. Não é por isso. Você está fazendo por mais do que isso. E, na verdade, recebíamos alimentos vencidos. Não recebemos mais porque estamos agora sem essa oportunidade, mas recebíamos. E a gente pensava assim: meu Deus, como alguém pega um alimento vencido para dar para outra pessoa? Ontem, eu até divulguei nas minhas redes sociais, mas gostaria de compartilhar com vocês, uma fala de um cientista, Antônio Nobre, acho que é o nome dele. E esse vídeo de 5, 6 minutos me chamou muita atenção, porque ele, com o olhar de cientista, reproduziu o que é o amor. Olha, eu estou tremendo. Como assim? Ele disse e explicou que na natureza tudo funciona integrado. As nossas células do corpo humano, do nosso organismo, funcionam integradamente. Que todos os seres na coletividade, os seres ditos irracionais, trabalham coletivamente. Que dentro do nosso organismo, ser humano, quando uma célula para de trabalhar coletivamente, ela é alvo de estudo e tratamento da oncologia. E aí ele usou um termo que foi muito forte para mim. Ele disse que nós estamos numa sociedade tumoral. Uma sociedade composta de tumores que somos e vivemos individualmente. Eu não quero tomar a vacina. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer aquilo. Como se isso no coletivo não influenciasse. Então, ele disse da sociedade tumoral justamente por isso. Porque o nosso pensamento, ele precisa ser coletivo para ser amoroso. Ele precisa ser do todo para ser amoroso. Se ele for egoísta, ele não é amoroso. E nós ensinamos os nossos filhos a competir desde pequeno. A gente diz para o nosso filho: não, se ele for agressivo, você também revida. Se ele... Não aceite isso. E nós estamos aí crescendo numa sociedade tumoral. E assim como ele mencionou no vídeo, eu prefiro acreditar ainda no amor e acreditar que nós conseguiremos trabalhar de forma conjunta, sincrônica, harmoniosa, e que isso começa em cada um de nós. Como diz o Chico, cada um no seu canto passa o seu tanto. Nós não estamos aqui só porque nós, trabalhadores, temos a nossa casa maravilhosa, perfeita, em família, sem nenhum problema, e porque nós, espectadores, estamos em busca de ajuda porque ainda não encontramos Deus. Não.
Todos somos iguais. Com a diferença de que cada um ainda não entendeu só onde se encaixar para trabalhar, ou está trabalhando dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, da sua profissão, laboriosamente para essa transformação. Então, precisamos quebrar alguns paradigmas, né? São paradigmas que eu chego aqui na casa espírita e todo mundo fala baixinho, bom dia, boa noite, que todos que estamos aqui somos pessoas calorosas, no sentido de acolhedoras, mas que não temos problemas, mas que não estamos em busca, e que continuemos no vigiai e orai constante, entendendo que quando temos o trabalho de passe, por exemplo, é um respirar para começar de novo. Quando a gente vem aqui e se equilibra, tanto nós passistas, quanto quem estamos recebendo o passe, estamos num momento de equilíbrio. Vamos pensar que há um momento de meditação, um momento de mindfulness, é um momento de equilíbrio, e sabemos, equilíbrio físico, inclusive. E esse equilíbrio nos dá o respirar para começar de novo, para começar a nossa semana, para sair daqui e tentar fazer diferente. Nos dá tranquilidade. Para quê? Para amar. Eu preciso entender que tudo isso, toda essa busca, é em torno do amor. E é esse amor que Jesus nos trouxe, né? Quando a gente fala em revolução, então vamos lá para o meu planejamento, tá? Quando a gente fala em revolução, revolução dar voltas, revolver, completar voltas, né? Na história, historicamente falando, revolução é aquilo que traz rupturas, que transforma. Eu que sou da área da educação, vivi uma revolução tecnológica. Eu, que sou da área da educação privada. Porque sabemos que os alunos da rede pública não tiveram aula, não tiveram oportunidade, não tiveram acesso e não tiveram, simplesmente. E eu me sinto, tenho certeza, privilegiada por ter participado dessa revolução tecnológica, porque, com certeza, essa sementinha que plantamos em nós, educadores, será transformadora da humanidade. E ouvi muitas pessoas dizendo, há pouco tempo, como eu trabalho bastante online, com programas, com estudos, há pouco tempo, em um dos meus programas, a gente abordou sobre o aborto. E eu achei interessante uma fala que dizia assim, não, nós precisamos apoiar o aborto, porque não adianta, não diminui o número de mortes, não diminui o número de pessoas que se mutilam e que, né, perdem a vida, as mulheres que perdem a vida. E, realmente, o que eu disse, inclusive essa discussão, entre aspas, discussão surgiu dentro da minha casa, porque eu falei, nós estamos indo pelo caminho errado. Porque faltou educação, faltou conscientização, faltou educação sexual, faltou educação moral para a sociedade, se a gente for falar em termos de estupro. Faltou educação. Então, a base de tudo é educação. Então, eu acredito que essa revolução que aconteceu não só no âmbito tecnológico, mas também no âmbito emocional, estrutural. Hoje eu sou gestora, eu consigo conversar com meus professores tranquilamente para eles entenderem que cada ser humano, cada aluno tem o seu problema dentro de casa, assim como ele. E antes todos eram vistos como iguais. Tenho que seguir meu conteúdo. E agora, com a empatia que a pandemia nos trouxe, com essa situação de olhar o outro, de ver o problema do outro, que imagina, nós estamos voltando presencialmente amanhã. Escolas privadas.
estamos voltando presencialmente amanhã. Eu posso ter um professor que me diz, olha, eu tive contato, eu estou positivado. Eu posso ter um aluno, eu posso ter uma família. Nós percebemos com a pandemia que não existe planejamento que consiga superar a pandemia, o flagelo. Então, o flagelo, ele vem para nos ensinar, não para nos revoltar. Eu não me lembro qual das falas dos evangelistas que trouxe que passar dificuldades com amor no coração eleva e santifica. Passar dificuldades com ódio e revolta desespera e oprime. Então, se eu passar dificuldade com amor no coração, eu vou elevar, eu vou crescer. Não quer dizer que não tenha momentos que eu vou me abalar. Mas se eu passar dificuldade com amor no coração, e volta ao nosso tema que é o amor, pronto, fluiu. Aquilo me transformou. E se eu passar dificuldade com ódio e revolta, como a gente vem percebendo, o ódio e a revolta com relação à política, com relação à própria questão da vacina, com relação ao aborto, com relação a várias outras situações que a gente vivencia no dia a dia, as quais a gente não precisa se omitir, mas que nós precisamos, como espíritas, nós temos obrigação, como espíritas, de fazermos colocações amorosas e embasadas na doutrina, a gente não pode entrar nessa vibe. Não tem aquela fala que diz, eu não devo entrar na loucura do outro? Então, tomemos cuidado com as redes sociais, tomemos cuidado com os poucos, agora bem menos, momentos de encontro e de conversação em grupo, quando ficam mais calorosas as discussões. E o Chico, ele tem uma psicografia que chama Antagonistas, que sempre me chamou bastante atenção pelo nome, porque em alguns sites da internet a gente encontra essa mesma psicografia com o nome de Inimigos. Então, o nome, o tema, a temática, vem como antagonistas. Em alguns lugares está escrito inimigos, mas antagonista é a mesma coisa que inimigo, é o que nós tomamos como verdade. Porque antagonistas simplesmente são pessoas que discordam da nossa opinião, né? E muitas vezes tomamos os antagonistas como inimigos. E eles não são nossos inimigos, eles são simplesmente pessoas que discordam, que têm outro ponto de vista. E dentro desse textinho psicografado pelo Chico, não me lembro se é do Emmanuel ou não, tem uma frase que me chama muita atenção, que os antagonistas são os principais responsáveis pela nossa evolução. Porque, normalmente, aquele que a gente não toma como antagonista, ele não é o que fala a verdade que nós precisamos ouvir. Talvez não foi de uma forma amorosa, mas a gente ouviu do antagonista e fez a gente refletir. A pessoa que discordava, que discorda de nós, ela normalmente é aquela que não tem pudores para dizer, você fez isso, você fez aquilo, eu não gostei, não foi bom. E aí eu já tomo ela como inimigo. Mas vamos parar para pensar que se não fossem elas, nós não íamos parar e nos conhecer melhor, enxergar o que a gente está incomodando no outro. Então, os antagonistas, as pessoas que discordam, realmente são muito importantes. Por isso que a mãe, em grande parte da vida do filho, ela não é tida como, nossa, ela é a pessoa amorosa, principalmente na parte da adolescência, juventude, porque ela precisa falar as verdades. Nós, como mães, temos responsabilidade de falar, olha, se você for por esse caminho, não vai dar certo. Se você fizer isso, não vai dar certo. E algumas vezes, lógico, precisamos até não permitir, tolir,
porque é a nossa função, porque ainda são incapazes. E, por muitas vezes, não são benquistas pelos próprios filhos. Só que lá na frente, no futuro, isso tudo muda. Né? Quando os nossos filhos têm seus próprios filhos, quando nossos filhos vivenciam outros momentos da vida, os quais eles passam a dar valor no que a gente falava, dizia, era como exemplo, não como dar valor no que a gente fazia. Porque nós, como mães ou pais, precisamos parar de pensar, a hora que tiver que lavar a própria roupa vai dar valor. Vamos parar. Porque se ficou só nisso, eu não consegui cumprir o meu papel de mãe ou de pai. Porque se foi só material a ausência que o meu filho sentiu, está errado. Essa ausência, ela tem que ser sentida nos conselhos, no acolhimento, no amor, no dizer, eu não concordo com o que você fez. Eu estou aqui. Só que o mundo não vai te perdoar, te aceitar do mesmo jeito. Então, você vai ter as consequências, vai passar por elas, eu estou aqui para te ajudar a superá-las, dar a volta por cima, fazer de um modo diferente, mas o que você fez foi errado. E, toda vez que eu me coloco nessa situação de antagonista para o bem, com amorosidade, eu estou cumprindo o meu papel como espírita. Porque essa é a nossa, vamos dizer, missão. Quando a gente tem acesso ao conhecimento, isso não é só transformador, mas é uma responsabilidade. E eu sempre gosto de contar isso, eu não tive o privilégio de nascer em berço espírita, né? Fui católica. E na minha aulinha lá chamava catequese, a irmã que dava a catequese, ela disse, olha, passa a ser pecado quando você sabe que é errado e faz. E lógico, naquele instinto ali de 6, 7 anos, eu falei, então não me conta. Às vezes a gente faz isso com relação à doutrina espírita. Às vezes nós mesmos tomamos vieses diferentes a partir do que está escrito, do que está lá registrado por Kardec, na obra, e tomamos outros vieses. Porque eu li uma psicografia que dizia isso, e o Kardec disse que a doutrina espírita ela vai evoluindo de acordo com que a humanidade... A lei natural é única. A lei natural é lei de amor. E ela é única. Ela é transformadora. E todo caminho, toda porta larga que eu tomar, na volta talvez eu não tenha nem porta estreita para passar. Por isso precisamos estar atentos, porque, como diz o Haroldo, achei muito interessante, ele fez uma analogia na palestra que eu assisti, que eu ouvi dele, né? Aliás, há bastante tempo o Haroldo não fala de espiritismo, ele seguiu outra linha, mas ele sempre trouxe alguns insights que, para mim, eram bem interessantes, porque eu não gosto de ouvir mais do mesmo. Não gosto de ouvir as pessoas simplesmente lendo de novo, falando de novo, a mesma coisa que está na codificação. Não preciso disso. Preciso de pessoas que me tragam ideias diferentes, preciso de starts. Vamos parar de ficar no mais do mesmo, gente. Nós somos espíritas, né? E ele falou uma coisa muito interessante. E ser espírita não está em ler a codificação inteira, está em colocar em prática, mesmo que eu tenha lido só um capítulo do Evangelho, mesmo que eu tenha lido só um capítulo, só um início do Livro dos Espíritos. Ele disse que nós temos dentro de nós uma multidão tentando vir à tona. Nós temos uma multidão de soldados romanos o tempo todo querendo colocar em prática a violência a qualquer preço, se não acontecer da forma que eu queria, impor alguma coisa. Nós temos a todo momento um Simão Pedro, hesitante, que diz que, não, tudo bem, vamos em frente, mas lá dentro está assim, nossa, não sei, não vou conseguir, não vai dar certo. Nós temos o tempo todo esse Simão Pedro dentro de nós.
Nós temos o tempo todo Judas dentro de nós, nos traindo, não deixando a gente evoluir, se conhecer, se melhorar. Nós temos o tempo todo essa luta interna. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade afirma que também Jesus é um dessa multidão dentro de nós. Que ele diz, quero ler a frase: eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas dia a dia. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador. E é muito bom, porque normalmente a gente só lembra disso quando a gente cai, né? Quando vai lá para o fundo do poço, quando deu problema, quando não deu nada certo. Não, Jesus está aqui para me perdoar. Não, Jesus não está aqui para me perdoar. Né? Tudo que a gente fez está impregnado no universo. É a lei natural. De alguma maneira, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Mas esses pecados estão lá. Esses erros, essas falhas, essas escolhas mal feitas estão lá, impregnadas no universo. E serão, de alguma forma, retomadas nas nossas encarnações. Ponto. Todos nós sabemos disso. Então, por que não mudar o rumo das escolhas com o amor, né? Por que não despertarmos para a necessidade desse amor em todas as nossas ações? Eu consigo sempre? Não. Não consigo sempre. Às vezes, me dá um revertério. Às vezes, eu não consigo e depois eu paro, falo, nossa, não precisava ter falado aquilo. Então, aí entram os treinos. Treinos. Não vou responder na hora. Para que a pessoa me falar alguma coisa, eu vou fazer uma cara de paisagem. Eu vou pensar. Não preciso responder na hora. Não preciso responder o WhatsApp na hora. Não preciso responder pessoalmente na hora. Treinos, né, são o que nós precisamos ter, são técnicas, né, como coach que sou, que ajudam as pessoas a enxergarem isso. Precisamos de técnicas, porque essas técnicas nos auxiliam a atalhar os caminhos. Se temos a técnica e temos o conhecimento, que é a doutrina espírita, fica muito mais simples. Muito mais simples. É claro que não depende só da técnica e do conhecimento. Porque, como diz a programação neurolinguística, nós temos muitas crenças limitantes, muitas coisas dentro da nossa mente que nos impedem de seguir em frente, porque são bloqueios que nós criamos em algum momento por algumas situações da nossa vida. Lógico, por isso que a gente precisa fazer reprogramações cerebrais. Reprogramações, coisa simples, deitar na cama e dizer, eu sou capaz, antes de dormir, eu sou capaz, eu consigo, eu sou forte. Porque, nossa, mas é tão simples isso? Não, não é. Porque nós estamos numa invasão de baixa autoestima, no sentido pior da palavra, no sentido de achar que não consegue seguir em frente em coisas básicas. E aí, eu preciso pisar no outro para tirar ele do emprego dele, porque eu não acredito em mim. Não é porque eu acredito em mim, porque quem acredita em si mesmo não liga de trabalhar com alguém que é competente. Quem sabe das suas capacidades, das suas capacitações, não liga de trabalhar com alguém que é competente. Quem está aqui nos trabalhos voluntários e sabe que é bom no seu sentido de dar o seu melhor, de querer o melhor, de querer o bem, que seu sentimento é bom, não liga de ter alguém do seu lado que também tem os mesmos sentimentos. Mas quem não está bem, quem não se conhece, não consegue ficar com essa pessoa do lado. Tem que derrubar. De alguma maneira, tem que derrubar. E isso, segundo estudos psiquiátricos, né, é uma psicopatia. Parece que é simples. Não, só não queria aquela pessoa perto de mim. Não.
E a gente volta lá na fala do Antônio Nobre, cientista, que nós precisamos viver coletivamente. Precisamos entender que se o Dejair é bom na tecnologia, o seu Nelson é bom para organizar e falar com os oradores, se a Meire é boa para buscar, comprar cestas, trazer, envolver o pessoal, cada um de nós tem um ponto forte e um ponto que não é tão forte. E a gente não precisa ser bom em tudo. Né? As inteligências múltiplas hoje, Gardner já mostra que nós não precisamos ser bons em tudo e nem somos. Triste ilusão. Então, o que nós precisamos é enxergar que há necessidade dessa sincronia. Isso é amor. Equilíbrio, ele fala nesse vídeo, o Antônio Nobre. Equilíbrio é amor. Quando nós estamos nos equilibrando todos os dias, vigiando e orando, não é vigiando e orando só para não dar uma resposta não, viu, gente? É vigiando e orando para transformarmos de dentro para fora nossos pensamentos, nossos sentimentos. E temos lá dentro muitos sentimentos ruins, que precisamos mexer neles, revolver, trazer à tona, mudar. E a ideia é essa, assim, a história do débito e crédito, cuidado. Eu gosto muito de dizer sobre isso, falo muito isso para os meus filhos. O amor move uma multidão de pecados, débito e crédito, se fizer coisas boas, vai cumprir. Não. Vamos pensar que Jesus nos trouxe essa visão de que Deus não é punitivo. Então, não adianta também a gente falar para os nossos filhos, ó, você vai fazer isso daqui, lá na frente você vai ver, viu? Não. Pode ser que ele nem veja. Nós temos adultos que agem como adolescentes até o desencarne. Não é a adolescência, não é só aquele filho que vive com o pai e com a mãe sustentado. Nós temos adultos que têm atitudes de maturidade emocional básicas, de não aceitar ouvir uma verdade, de não aceitar enxergar que ele não está indo no caminho certo, ouvir só. Então, nós precisamos entender que quando a gente fala, nunca é coletivo, sempre é individual, no sentido de consequências, mas sempre é coletivo no sentido de funcionamento, humanidade. Então, assim, a revolução espírita que veio através da revelação da doutrina espírita, a transformação, a ruptura é imensa. É que muitas vezes nós não estamos prontos para enxergar isso. O quanto isso é revolucionário na nossa vida. Né? Porque muitas vezes é só mais do mesmo. Eu quero só mais um lugar para eu poder frequentar, para eu dizer que eu acredito e para eu receber o passe para me equilibrar e ir levando essa vida mais ou menos. Mas o Espiritismo, ele nos traz uma oportunidade de revolução interna imensa, uma oportunidade imensa. E, assim, acho que nunca vivenciamos um momento de tamanha revolução empática como foi a pandemia. O quanto nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, o quanto nós paramos para pensar na situação do outro. Porque, por mais que tivéssemos todos os conhecimentos da doutrina espírita, a gente sempre, no fundo, né, se achando um pouco, ele teve isso porque ele merece. Eu mereço não ter tido Covid. Sou trabalhadora na seara espírita, não tive Covid. Ao contrário. Ao contrário. Haja trabalho, porque eu tenho que, por não ter tido Covid, ter muito mais cuidados, ter muito mais preocupação do que quem teve, porque, a princípio, existe uma imunidade, que não sabemos de quanto tempo, mas, a princípio, existe. Então, precisamos parar de achar que nós temos alguns privilégios com relação à providência divina, porque não é. Não é mesmo. São situações que nós precisamos fazer diferente.
E são situações pequenas que nós precisamos repensar, né? São situações pequenas de convívio. E agora? Você fala bom dia de máscara, quem está passando não ouve. Antes a gente passava assim, meio escondidinho, e na rua, em algum lugar, falava bom dia, né? Com medo da pessoa não responder, com medo de não ter retorno. E agora você tem que falar bom dia! Ninguém vai ouvir, você está de máscara. Quantas coisas mudaram na nossa vida? Coisas simples. Eu ainda chego na academia, e logicamente não entro quando é esse momento na academia do meu prédio, como se nada tivesse acontecendo, todo mundo sem máscara. Simplesmente vou embora e volto 9 horas da noite quando não tem ninguém. Então, nós precisamos nos conscientizar de algumas coisas simples que são para o bem coletivo. Eu consigo fazer tudo certo? Não, não consigo. Porque, infelizmente, a gente ainda traz resquícios desse egoísmo de outras vidas, ou mesmo dessa. Porque a nossa criação, nossa formação familiar, nos traz muitos preconceitos, muitos paradigmas que não são os reais. Como me manter num ambiente que as pessoas me tratam mal porque eu preciso aceitar tudo porque eu sou espírita. Não. Se eu não sou querida, se eu estou fazendo um trabalho, esse trabalho não está sendo legal, não está chamando muito, sei lá, não sei se está chamando atenção ou se está sendo ruim, eu não estou percebendo, parte para outra. Né? Lógico, tendo a certeza de que eu fiz de tudo para não causar essa ruptura. Tendo a certeza de que eu fiz o meu melhor, que eu tentei várias vezes, que eu chamei a outra... Assim no casamento também. Que eu chamei outra pessoa para conversar, que eu tentei entender, que eu tentei olhar o lado dele, que eu tentei ouvir. Então, isso dentro do trabalho, nas casas espíritas, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos. Porque, às vezes, a gente ouve uns jargões, né? Nossa, filha para o resto da vida. Nossa, eu conheço tantos filhos que tiveram uma ruptura com as famílias, nunca mais encontraram os pais, não foram conversar. Esse filho para o resto da vida é um jargão que não é verdadeiro. Se você não der bons exemplos, se você não tiver uma atitude correta perante seus filhos, pode ter consciência, teu filho não é para o resto da vida. Ele vai sair de perto de você. Ele vai sair de perto de você, isso é fato. Então, nós precisamos fazer a nossa parte no sentido de conversar, de entender, de buscar, de correr atrás. Fiz tudo, segundo o meu entendimento, porque tenho as minhas limitações. Fiz tudo, não consegui? Pronto, tentei de tudo. Não dá para ficar aceitando, não dá para ficar vivendo mal, não dá para ficar infeliz. Câncer. O que vai acontecer é que essa situação infeliz vai me trazer câncer. Isso já é fato, já é comprovado. Então, o amor é tudo isso. O amor não é só algo bonitinho, meloso, romântico, uma leitura calma, tranquila. E eu queria terminar aqui um trechinho de uma psicografia do Chico, que eu gosto muito dos poemas, que eles são tão básicos, mas são tão transformadores, porque eles nos trazem ideias tão simples. Ele tem um poema que diz que... Ele fala do amor, das facetas do amor, que o ódio é o amor que se envenena. Tudo é amor. O ódio é o amor que foi envenenado. A paixão é o amor que se incendeia. Então, você tem um amor que é muito, muito material, muito... Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. É a paixão. O amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera, porque eu não tenho total confiança em mim mesmo e nas minhas atitudes, aí eu tenho ciúmes. Porque eu não sei se eu vou conseguir ter aquela pessoa do meu lado.
A revolta é o amor que se transvia. É o amor que toma caminhos errados. Fico revoltada. O orgulho é o amor que enlouquece. Nossa, que interessante, porque a gente enlouquece quando está orgulhoso, né? A gente se acha, a gente começa a deixar o ego vir à frente e humilha as pessoas sem perceber. Então, é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que se divide. A discórdia é o amor que se divide, isso mesmo. Era amor, dividiu, discórdia. A vaidade é o amor que se ilude. Tudo é amor. A avareza é o amor que se encarcera. A gente está preso no materialismo. O vício é o amor que se embrutece. Quando eu acredito que eu não vou mais amar e que as pessoas não vão mais me amar, e eu crio vícios para fugir da minha realidade. A crueldade é o amor que se tiraniza. Porque quantas vezes eu ouvi pais, né, eu que trabalho muito com pais como coordenadora, e também dentro das casas espíritas, não só pais, trazendo aquela multidão do soldado romano à tona. Ele tem que aceitar, porque eu sou espírita, mas eu vou falar a verdade, porque tem que ser assim, porque eu não quero desse jeito. E a mesma coisa com os pais. Gritos. Eu vim de uma criação de imposição, né? E uma criação que eu quis quebrar esse ciclo. Então, nós não precisamos dar continuidade aos ciclos, né? A gente pode quebrar esses ciclos em qualquer momento da vida, quando a gente enxerga que o amor é acolher, que o amor é ouvir mais do que falar, que o amor é ter escuta ativa, e que o amor é se colocar no lugar do outro. Obrigada por essa manhã, obrigada por essa oportunidade, porque eu também me superei estando aqui, né? Quando tudo isso aconteceu, eu estava na Europa, quando o Brasil fechou. Quando a Europa fechou, eu peguei o último voo. E eu passei uma situação de pânico no meu retorno, porque, né, tudo que vivenciei, não queria sair de casa, não queria fazer nada. Foram momentos que tive síndrome de burnout. Então, foram muitas coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, trabalhando, estudando, fazendo online, correndo atrás e tentando me fortalecer através da doutrina espírita. Então, hoje aqui, mais uma oportunidade. Obrigada. Gratidão. Bom domingo, boa semana para todos.